Você com certeza já deve ter visto em embalagens de alimento a frase "contém glúten". Essa informação é muito importante para pessoas que têm uma doença chamada doença celíaca e não podem, de jeito nenhum, comer alimentos com alguns tipos de farinhas. Pois é, mas em Samambaia, um supermercado colocou a informação errada na embalagem e uma criança portadora da doença acabou comendo esse alimento com glúten e teve uma crise séria de intolerância. Veja. Tawane tinha 1 ano e 5 meses quando veio a notícia de que ela tinha doença celíaca, intolerância ao glúten, uma proteína presente no trigo, centeio, cevada, aveia e malte. Começaram os cuidados com a alimentação. A mãe passou a comprar tudo sem glúten. Ela come bolo, ela come biscoito, ela come o pão dela, mas é diferente da nossa alimentação. Dela não contém glúten. Então, tanto é diferente e é comprado em lugares diferentes, né? Apesar de todos os cuidados, a Leide acabou dando para Tawane alimentos que tinham glúten na composição. Não por engano ou falta de atenção, mas por causa de informações erradas na embalagem de produtos fabricados por um supermercado aqui de Samambaia. Eu achei bem interessante porque tinha a prateleira dos produtos que contém glúten e ao lado a prateleira dos não contém glúten. Eu fiz uma festa, comprei tudo que eu vi na minha frente que não tinha glúten. Mas a alegria durou pouco. A informação na embalagem estava errada e Tawane passou 3 dias comendo os alimentos com glúten. Foi aí que veio a crise. Primeira coisa foi a pele dela, né? Começou a pele dela, inflamou, região dos olhos, das juntas, ficou em carne viva, sangrando, a diarreia e vômito. Leide foi ao mercado reclamar. Segundo ela, o gerente reconheceu o erro e disse que iria arcar com os custos do tratamento da filha. Mesmo assim, a mãe prestou queixa na delegacia de Samambaia. Os produtos foram enviados para a perícia e Tawane foi submetida a exames no IML. No supermercado, ninguém quis gravar entrevista. O gerente informou apenas que foi um erro e que as etiquetas foram alteradas. Esta médica especialista em doença celíaca diz que pacientes que voltam a comer glúten podem ter uma série de complicações. Pode fazer um quadro de osteoporose, pode fazer um quadro de anemia, pode fazer, inclusive, predispor a diabetes tipo 1, porque é uma doença autoimune. Então, são várias complicações. Tawane já se recuperou e sabe bem o que não pode comer. Não posso comer se tem glúten. Pois é, sobre esse assunto está aqui o nosso comentarista de saúde, o Dr. Luiz Antônio Silva. Dr. Luiz Antônio, a doença celíaca, a pessoa já nasce com essa doença? Exatamente, Fábio. É uma doença congênita, a pessoa já nasce predisposta a ter isso. Agora, quais são os sintomas? Qual o sinal de alerta para a pessoa desconfiar dessa doença? Então, a doença celíaca ela pode ter manifestações que nós chamamos de clássicas, até pessoas que têm a doença, que têm intolerância ao glúten, não têm manifestação nenhuma. As principais são essas citadas aí. A criança tem falta de apetite, tem diarreia prolongada, que dura às vezes meses, tem diminuição do ganho de peso, de estatura, tem distensão da barriga, fica muito grande, né? Essa é a forma clássica. E existem os assintomáticos, não tem absolutamente sintomas nenhum, mas tem intolerância ao glúten. Como que trata? O tratamento é basicamente único, evitar o glúten. Não pode comer glúten. E o problema maior que se encontra é a dificuldade de comprar alimento que não contém glúten e também os pacientes que têm, eles fogem da dieta muitas vezes. Essa é uma dificuldade que a gente enfrenta. A pessoa que tem na família alguém que tem a doença celíaca, dá para desconfiar que na família outra pessoa assintomática possa ter também a doença? Isso. Então hoje já é regra. Quando a gente encontra uma criança que tem intolerância ao glúten, a gente investiga os familiares mais próximos, pais, tios e irmãos, e a gente encontra outros pacientes portadores da intolerância que são assintomáticos. Obrigado, doutor Luiz Antônio. Por nada. Se você tem alguma dúvida e queira mais informações, pode mandar a sua pergunta para o doutor Luiz Antônio no nosso e-mail, dftv@redeglobo.com.br. Doutor Luiz Antônio responde para você.